E aí, gente, meu nome é Marcos Albanaz, eu sou estudante do 5º semestre de Medicina do UniCeub e aqui é o LIAP Podcast. Nossa proposta é uma troca de conhecimentos por meio de uma conversa sobre assuntos de pneumologia. Hoje eu estou aqui com a Ingrid. Olá, meu nome é Ingrid Oliveira, eu também sou aluna do UniCeub, faço Medicina, curso 4º semestre, e estou muito ansiosa e feliz por estar aqui. E eu também estou aqui com a Malu. Oi, meu nome é Maria Luísa Baracate, eu tô no 3º semestre também de Medicina no UniCeub e também estou muito ansiosa pelo nosso projeto. Só para dar uma introduzida, a gente é uma liga de pneumologia, né, um grupo de estudos sobre o assunto, e a nossa proposta é debater assuntos sobre a pneumologia, assuntos gerais e tudo. Então, gente, o tema de hoje é o Covid-19, que ele está muito em alta hoje em dia, né, devido à pandemia em si, né? E eu queria saber um pouquinho, Malu, como é que ele surgiu? Então, Max, o SARS-CoV-2, que é o causador da Covid-19, ele é o mais novo membro do grupo coronavírus humano, que se trata de uma família viral que foi descoberta em 1964 pela virologista Júnia Almeida. E hoje em dia nós conhecemos 7 variações que podem acometer o ser humano. 4 dessas variações do coronavírus, elas são com sintomas mais leves, como de um resfriado comum. Já os outros 3, eles podem causar uma infecção respiratória mais grave, que podem até ser fatais. E entre eles está o SARS-CoV-2, que é o protagonista da nossa atual pandemia, que causa a Covid-19, e ele foi identificado em 31 de dezembro de 2019. E temos também o MERS-CoV-2, que foi identificado em 2012, sendo a causa da síndrome respiratória do Oriente Médio. E, por fim, o SARS-CoV-1, pode-se dizer, que foi identificado em 2002 como causa de um surto da síndrome respiratória aguda grave. Aí, do ponto de vista de origem da transmissão, acredita-se que tenha sido originado em mamíferos chirópteros, que são os morcegos. E aí, sabe-se também que houve o fenômeno de transbordamento zoonótico, que é comum na maioria dos casos dos vírus, que faz com que esse vírus sofra uma mutação e passe a infectar não só mais os animais, como também os humanos, que foi o que aconteceu agora. Nossa, que interessante, Malu. Então, eu queria saber também um pouquinho sobre como é que tá os casos aqui no Brasil, hein, Ingrid? Tem muito caso recuperado? Como é que tá o número de óbitos, a incidência? Como é que tá isso? Então, Marcos, em relação aos dados aqui do Brasil, a gente teve uma atualização agora no dia 21 de outubro, e foram divulgados uma incidência de 2.520 casos confirmados, né? No caso, a incidência seria o número da divisãozinha, né, entre os novos casos que teve da doença sobre os casos que já estavam sendo acumulados, né? Aí, em relação ao número de recuperados, a gente teve mais ou menos 4 milhões de casos recuperados, o que é muito bom, né? Em relação ao número de óbitos confirmados, a gente teve 155 mil, infelizmente, né? Nossa, Ingrid, infelizmente é muita gente, né? E tem alguma cidade aqui no Brasil que está tendo maior número de casos, de óbitos, e como é que é? Como é que está acontecendo? Tem alguns fatores de risco associados, pessoas que têm mais susceptibilidade a pegar essa doença? Como é que funciona isso? Então, Marcos, em relação a isso, a cidade de São Paulo, ela está batendo ali como uma das primeiras, né, no caso das taxas de incidência de casos confirmados, da doença e de óbitos também. E isso está associado a vários fatores. Entre eles, a gente tem a questão de São Paulo ter 12 milhões de habitantes. Só por isso, só por ter esse contingente de pessoas, acaba facilitando a transmissão da doença, né, já que é por meio de partículas, de aerossóis. Além disso, a gente também tem a questão de São Paulo ser um campo industrial, então a gente também tem uma preocupação com a economia, com o trabalho, né? Então a gente teria que sair das nossas casas, as pessoas teriam que romper o isolamento, né? Além disso, a gente também tem a questão a relação de um termo que está sendo muito abordado atualmente, que é a sindomia, em que uma doença, nesse caso aqui que a gente vai falar, a pobreza e a baixa taxa de escolaridade, por exemplo, propiciando o agravamento de outra, nesse caso, a pandemia, né? Então, por exemplo, no caso de São Paulo, a gente tem os bairros centrais. Nos bairros centrais, a gente tem várias pessoas
estão em condição ali de moradia em cortiços, pensões, ocupações. Geralmente essas pessoas têm menor renda, menor escolaridade. Elas também estão em uma habitação de mais ou menos 30 metros quadrados, acompanhadas de mais 14 pessoas, aumentando mais ainda a chance de ela pegar aquela doença. Além desses fatores associados, a gente também tem a população em situação de rua, que estão em uma grande vulnerabilidade social, porque eles têm dificuldade com cuidados com higiene, eles estão mais suscetíveis a pegar a doença, né? Então, a gente vê que tem toda uma questão social envolvida na doença também. Entendi. E outra coisa também que eu vi muito se falar na internet, essas coisas assim, foi a associação dessa doença com a diabetes e com a hipertensão. Tem alguma coisa a ver? Como é que funciona isso? Em relação a isso, a gente entra nos fatores de risco, né, Marcos? Então, a diabetes é sim um fator de risco para desenvolver e agravar a situação lá do coronavírus. Isso acontece porque, no caso da diabetes, a gente tem comorbidades associadas, né? A diabetes por si só, diabetes, hipertensão, asma, DPOC, elas promovem alterações no metabolismo que acabam aumentando a expressão de um gene chamado AC2. E aí esse gene ele é responsável por codificar a proteína a qual o coronavírus se conecta dentro da célula. Então, só por isso a gente já tem uma chance maior de pegar aquela doença, né? Mas, por exemplo, a diabetes por si só, o excesso de glicose no sangue, ela gera também uma maior tendência à inflamação, acaba também enfraquecendo o sistema imune daquela pessoa. A gente também tem a hipertensão, que acaba estando envolvida com o estresse adicional ao músculo cardíaco, né? E estando infectado, aquele coração vai ter que trabalhar muito mais e acaba sobrecarregando outros órgãos que estavam trabalhando em conjunto com ele, como o rim, e tudo isso pode levar a uma falência múltipla de órgãos. Então, aí a gente vê o quanto que essa doença é complexa e o quanto que ela é grave. Além disso, a gente também tem outros fatores de risco associados, como a asma e a DPOC, que por si só já deixam aquele indivíduo debilitado, e acrescentando com o COVID, né, a gente vai ter uma maior secreção pulmonar, levando a uma dispneia, né, um desconforto respiratório, levando aquele paciente a um péssimo prognóstico, né, que seria como ele vai estar daqui a um tempo. Seria uma evolução, né, do paciente. Ela não tem uma boa evolução, né? Justamente. Pois é, Ingrid, é realmente uma doença muito complicada. Tá surgindo muitos assuntos novos dela, muitos artigos debatendo muitas coisas novas que a gente ainda não sabe, né? E eu queria agora... pode falar. Inclusive, em relação a esses novos assuntos que estão surgindo também em relação a fatores de risco, alguns mostraram que até a poluição ambiental pode estar associada, porque ela tem um papel significativo na propagação do surto, né? Já que a gente vai ter inalação de material particulado, né? E aí esse material particulado, ele pode ter alguma coisa ali associada, né? Nesse caso, o vírus, então, leva a doenças infecciosas, e os próprios agentes poluentes, né? Eles podem ser oxidativos e acabam diminuindo as defesas imunológicas do sistema da pessoa. A gente também tem o tabagismo, o cigarro eletrônico, o tabaco, o narguilé, que acabam trazendo várias repercussões favoráveis para o sistema respiratório daquela pessoa, né? Porque acaba facilitando a aderência de patógenos, facilitando ruptura do epitélio respiratório, levando a uma inflamação peribrônquica ou uma fibrose, né? Que aquelas células já estão mortas, né? Também diminuição de anticorpos, diminuição de células de defesa, uma maior permeabilidade da mucosa também. Então, a gente tem que realmente tentar frear no máximo possível esses fatores para a gente ter um bom prognóstico, uma boa evolução daquela doença, né? Realmente ela afeta muitos sistemas de uma forma muito rápida, né? E agora eu queria saber também um pouquinho da Malu, como é que acontece essa transmissão e tudo?
é muito fácil ter essa transmissão. A Ingrid falou muito sobre aerosóis, né, que são partículas que ficam no ar durante mais tempo, partículas muito pequenas. Como é que funciona isso, Malu? Então, a transmissibilidade, ela vai se dar principalmente por gotículas respiratórias, que se dá quando a gente conversa durante a nossa fala e também quando espirramos. Aí tem também o contato pessoal íntimo, que seria no caso da saliva, e também por fômites, que são superfícies ou objetos contaminados. E aí, nessa questão, a gente vai ver a importância do isolamento, por exemplo, de uma quarentena, que vai visar diminuir a contaminação para que não esteja uma sobrecarga no nosso sistema de saúde e para que consigamos mesmo diminuir a contaminação. E eu vi também que pode ocorrer a partir de aerosóis, acho que a Ingrid tinha comentado sobre isso, que geralmente eles são provenientes de procedimentos médicos. E também eu vi que tem uma chance de uma possível transmissão fecal-oral. Eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu vi que eles acharam achados de RNA viral em fezes de pacientes contaminados, mas não é uma transmissibilidade tão efetiva quanto, por exemplo, das gotículas respiratórias. Aí eu vi que há também relato de transmissão vertical intraútero no terceiro semestre, que foi um caso que identificaram com um neonato assintomático apresentando o IgM positivo, mas também não é comum. Aí eu vi também que os Estados Unidos realizou um estudo com 445 contactantes de infectados e estipulou que a taxa de contágio era cerca de 0,45%. E aí vem toda aquela questão, mesmo não sendo uma taxa tão alta, tem-se a importância do isolamento, porque mesmo assim se tem uma alta contaminação. E eu vi também que uma curiosidade, que a transmissibilidade, ela parece reduzir em climas quentes e úmidos, que é o caso do nosso país. Faz sentido. E, Malu, também, você sabe me dizer a importância da máscara? Porque, do nada, todo mundo começou a usar máscara e começou a sair no jornal que tem que usar máscara. Por que isso? Então, a questão da máscara é uma barreira física, né? Que vai nos proteger tanto das gotículas respiratórias, que se dá, por exemplo, na nossa fala, como eu disse antes. Então, ela vai ser uma barreira mesmo física, que vai impedir esse contato direto das gotículas junto com o nosso sistema respiratório. E aí se dá também a importância do álcool em gel, por exemplo, que vai de acordo com os fômites, né? No caso, se você tocou em algum objeto contaminado e você leva isso às suas vias respiratórias, você tem uma alta chance de se contaminar. E aí tem a importância também do uso do álcool em gel. Pelo que eu entendi, é mais uma questão de higiene, né? O álcool em gel em si, manter toda a superfície mais limpa possível. Foi a mesma coisa que aconteceu também na pandemia da gripe suína, né? Que teve alguns anos atrás. Mas a máscara não é uma solução para o coronavírus, né? Porque até então a gente não voltou ao normal. Todo mundo usa máscara, mas ainda é recomendado ficar em casa, né? Sim, porque não é uma proteção 100%, né? Ela vai ajudar, lógico, mas sempre pode ocorrer casos de ocorrer a transmissão. Então, o jeito mais certeiro que a gente pode adotar para impedir um crescimento tão drástico é o isolamento mesmo, a quarentena, igual nós adotamos. Entendi. Então, assim, não é recomendável sair, mas se for sair, é importante sempre usar máscara para evitar qualquer coisa que possa acontecer, né? Exato, exatamente. Tá. E agora eu queria conversar um pouquinho também com a Ingrid. Ingrid, como é que acontece essa doença? Como é que ela age no corpo? Você sabe explicar um pouquinho pra gente? Então, Marcos, em relação a isso, no epitélio pulmonar, a gente tem 2 tipos de enzima, que são muito importantes. Essa enzima é chamada de enzima conversora de angiotensina. Ela está associada a uma vasoconstrição e modelamento cardíaco. O que é vasoconstrição? É quando a gente tem a contração dos vasos sanguíneos devido a uma contração do músculo liso que está ali na parede dos vasos. Então você diminui só o diâmetro, beleza. Essa enzima é tipo uma proteína, né? Isso, justamente. E aí a gente tem a ECA1,
e a ECA2. A ECA2, ela já é uma carboxipeptidase, também é uma enzima, né, uma proteína, e ela está ligada à membrana, e ela vai quebrar um resíduo de angiotensina, e ela vai gerar a angiotensina 1-9. E aí a gente também tem a angiotensina 2, a angiotensina vai gerar uma clivagem, né, tipo um corte, e aí a gente vai criar uma angiotensina 1-7. Aí, justamente, essa angiotensina 1-7 que vai gerar efeitos contrários ao que a gente estava acostumado. Ela vai promover uma vasodilatação, então ela vai aumentar o calibre daquele vaso. Ela também vai ser antiproliferativa e antifibrótico. Então, continuando, né? Essa ECA2, ela está altamente expressa na boca, na língua, e aí ela facilita a entrada viral no hospedeiro. Ela também está expressa nos pulmões inferiores, nas células epiteliais alveolares, do tipo 1 e tipo 2, né? Que são os pneumatócitos. São ali responsáveis pelo processo de respiração, de trocas gasosas, e também da produção surfactante, vai também auxiliar na troca gasosa. E aí o que acontece? Depois que a gente tem infecção pelo SARS-CoV-2, ele vai promover uma ligação da glicoproteína no pico, e aí ela vai se ligar a essa ECA2, né? O vírus vai se ligar à ECA2 na superfície alveolar. E quando a gente tem essa ligação, a gente vai promover uma endocitose, né? Então o vírus vai começar a entrar para dentro da célula. Ele vai fusionar a membrana dele com a membrana da célula. E aí, quando ele entra dentro dessa célula, ele explora todo o mecanismo transcricional, né? Vai produzir novas proteínas a partir do metabolismo daquela célula, da maquinária. Tudo para ele também se replicar e se espalhar por todo o pulmão e, de certa forma, por todo o corpo, né? E aí, de certa forma, fazendo tudo isso, ele vai interferir na respiração, já que afeta os pneumatócitos. E quando ele afeta e infecta as células ciliadas, que a gente tem também no pulmão, elas param de realizar a sua atividade normal, que seria limpar as vias aéreas, e isso vai promover um progressivo acúmulo de detritos e fluidos no pulmão, levando à síndrome do desconforto respiratório. Ah, entendi. Sim, eu queria também perguntar para a Malu, eu tive 2 casos de coronavírus na minha família. O meu irmão pegou e ele não teve nenhum sintoma, mas agora meu primo pegou e ele teve que ficar internado e tudo. Como é que você dá esses sintomas, assim? O que acontece? Tem algumas pessoas que não apresentam nada e outras que correm risco, chegam até a óbito. Como é que acontece isso, Malu? Então, acerca das manifestações clínicas, acredita-se que a maioria dos indivíduos sejam assintomáticos, que é o caso que você acabou de citar, e apenas apresentem um quadro leve, que pode incluir a febre, fadiga, tosse, mialgia, que são dores musculares, e escarro. Isso representa mais ou menos 85% dos contaminados. Aí eu vi também que podem ter náuseas, cefaleia, que é uma dor de cabeça, e vômitos, e diarreia também. Ultimamente foi relatado que muitos casos estavam apresentando diarreia. Achei interessante. Aí, então, nos casos mais graves, que representam os 15% restantes, eu vi que eles podem apresentar uma dor torácica, uma cianose, que é quando a pele está mais azulada, né, devido à baixa oxigenação do sangue. Podem apresentar dispneia também, que é a falta de ar, taquipneia e sinais de esforço respiratório, que é quando tem, por exemplo, a tiragem intercostal e o uso da musculatura acessória. Aí eu vi também que gera uma hipotensão e linfopneia, que é quando tá com baixo nível de linfócitos no sangue. Aí eu vi que nesses casos é importante sempre manter um olho, né? O médico deve ficar sempre observando, porque eles podem já ser um indício para a internação. E aí eu vi também que quando a saturação de oxigênio tá menor que 92%, já é preocupante. E a frequência respiratória também maior que 30, e RPM também é preocupante. Aí eu vi também, rapidinho só, a taxa de mortalidade, ela é de aproximadamente 2,9%, e é menor do que a da SARS-CoV-1, que era de 10%.
Mas, mesmo assim, é bem alta. Pode falar. Não, eu só ia complementar, né, que você falou de 32, acho que era quantos de RPM, que são quantas vezes você respira por minuto, né, alguma coisa assim. E a musculatura acessória que você falou é a musculatura que a gente tem que ajuda a gente a respirar, né, alguma coisa assim, eu tô certo? Então, a musculatura acessória são os músculos que a gente tem, que eles podem auxiliar na nossa respiração, mas na nossa respiração normal, que nós temos diariamente, a gente não usa muito, entendeu? E aí, quando a gente tá, por exemplo, com uma dificuldade na respiração, a gente vai fazer o uso dessa musculatura, que são vários músculos aqui, como o esternocleidomastoide, mas enfim, não precisa entrar nesses detalhes. Aí é só isso mesmo, que aí quando a gente tá mesmo com essa falta de ar, essa dispneia, a gente começa a procurar mais oxigênio, e aí a gente usa mais essa musculatura acessória, que é, por exemplo, a tiragem intercostal também. Que aí você começa a ver mais nas costelas, né? Exato, você consegue perceber que a pessoa tá com uma dificuldade. Ah, entendi, Malu. Eu vi também que muita gente está tendo muita queixa de não sentir gosto das coisas, não sentir cheiro. É uma coisa bem diferente, né? Como é que se dá isso? O que você sabe sobre isso? Pois é, Marcos, eu vi que muitos pacientes agora estão relatando a perda do olfato e do paladar, né? E exatamente por isso, esses vão ser sintomas muito sugestivos da Covid-19. Mesmo sendo algo que pode acontecer em outras doenças, ela está sendo bem recorrente nessa. E é algo bem desconfortável também, né? Sendo que demora um pouco mais para voltar, mesmo depois que a sua carga viral já se encontra mais baixa. Mas é importante a gente conhecer isso, porque é um indício bem verdadeiro. Então, pelo que eu entendi, é uma coisa que a gente ainda não sabe muito explicar por que ocorre, apesar da gente já saber mais ou menos como é que o coronavírus ele ataca o corpo, falou sobre IgM, né, que é um anticorpo. Exato, por ser todo mundo novo, a gente ainda não sabe exatamente como que isso acontece, exatamente como que é o mecanismo, mas a gente está já avançando bastante nesse quesito, então acho que já a gente vai conseguir responder isso. Sim, sim. E aproveitar o gancho que você falou também sobre a carga viral, como é que a gente faz o diagnóstico, né? Como é que a gente sabe que a pessoa realmente tem o vírus? Tem muita gente que fala que pegou o vírus mais de uma vez, e como é que se dá isso? Então, Marcos, sobre o diagnóstico, a suspeita clínica ela vai se dar pela presença dos principais sintomas, né, que eu já citei, que vai ser, por exemplo, a febre, a tosse, a falta de ar, e a presença também da epidemiologia compatível, que é, no caso, contato com o caso suspeito ou confirmado, ou uma viagem para um local endêmico com menos de 14 dias, tudo isso vai aumentar a suspeita clínica, né? E aí eu vi também que para confirmar o diagnóstico é importante a realização do teste, o PCR-TR, que é o padrão ouro, né, para o diagnóstico do Covid-19, e também pode realizar uma tomografia torácica ou um raio-x, que vai, tipo assim, caso encontre um padrão em vidro fosco periférico bilateral do lóbulo inferior, já está bem certo que o paciente está acometido com a Covid-19. É importante ressaltar também que acho que muitas pessoas viram nas ruas, vendendo assim, o teste rápido, né? Só que ele não é muito confiável, porque ele pode dar tanto falsos positivos quanto falso negativo. Então, eu não recomendo muito, eu acho melhor o PCR, que no caso é o padrão ouro mesmo para o diagnóstico do coronavírus. Ah, entendi. Então é assim que é feito o diagnóstico, né, Malu? Agora eu queria saber, a gente já falou sobre a doença em si, eu queria saber como é que é feito o tratamento, né? Porque tem os casos leves, né? Os que são mais tranquilos, e tem os casos mais pesados, mais graves. Como é que é feito esse tratamento, Ingrid? Marcos, em relação ao tratamento, a gente vai ter os casos leves, casos graves. Em relação aos casos leves, a gente vai tentar tratar ambulatoriamente, a gente vai indicar para aquele paciente isolamento doméstico, a gente vai orientar os contactantes, que são as pessoas que estão ali em contato com ele, então os familiares, por exemplo. A gente vai falar para ele sobre a importância da higiene, a importância de passar álcool em gel, sabão,
de se isolar daquele familiar que está doente. Vai também promover um acompanhamento, né? A gente vai ligar para aquele paciente, ver como é que ele está, ver o quadro clínico, a evolução da doença, porque a gente está tratando não só uma doença, mas uma pessoa, né? Uma patologia. E aí, em relação aos casos graves, vão ser quando a gente tiver alguns critérios, como, por exemplo, a saturação de oxigênio menor que 95, apneia, descompensação de comorbidades. Em relação à saturação de oxigênio, é quando a gente tem... A saturação é quando a gente tem a hemoglobina, que é uma proteína que está no sangue, que dá aquela cor vermelha a ele, e aí essa hemoglobina que leva o oxigênio para lá e para cá. Só que ela carrega até uma certa quantidade. Isso é a saturação. Aí, em relação à taquipneia, seria o número de incursões respiratórias naquele momento, né? Quando aquela pessoa está respirando muito rápido, porque está tendo todo um processo no corpo dela, então o pulmão dela vai tentar compensar de alguma forma. E a descompensação por comorbidades é porque, como a gente já falou, dos fatores de risco, como a diabetes, elas podem agravar a doença, né? Aí, o que vai acontecer? A gente vai promover a internação daquele doente, com um isolamento ali de mais ou menos 2 metros de distância de um para o outro, e vai também promover a lavagem das mãos, incentivar, né, o uso correto dos EPIs pelos profissionais de saúde, fornecer máscara para os pacientes desde o início ali do contato com ele, em que a gente tiver suspeita de que aquele realmente é um caso de coronavírus. E, em alguns casos, se estiver muito grave, a gente vai fornecer para aquele doente uma suplementação, o catéter nasal. Essa suplementação seria mais nutrientes para ele, né? Mais vitaminas, essas coisas, né? Não só nutrientes, mas oxigênio mesmo. Porque, às vezes, a saturação está tão baixa, então a gente tem tão pouco oxigênio ligado à hemoglobina que vai afetar os órgãos, né? Não tá chegando oxigênio, não tá chegando nutrientes, aquela célula não vai aguentar, ela não vai trabalhar direito, então o tecido como um todo não vai trabalhar direito. Por isso que a gente tem que suplementar. Entendi. Uma coisa sobre esse cateter nasal, a gente tem que ter muito cuidado, porque ele pode também promover uma dispersão de gotículas. Então, eles falam para a gente deixar mais ou menos 30 minutos no máximo, e se for um quarto privativo. Então, se aquele paciente estiver compartilhando um local com outro, já não é indicado. E a gente ainda pode seguir para casos mais graves, em que a gente vai ter que promover a intubação orotraqueal, né? A gente vai colocar um tubinho ali pela traqueia do paciente e vai fornecer a ventilação necessária para ele. Ah, entendi. E agora, assim, entrando num assunto mais polêmico, né? Deu muito o que falar esses dias, até virou briga política. E esse antimalárico e essa cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, que é um vermífugo, eles têm alguma eficácia comprovada? Como é que é isso? Como é que funciona? Então, isso é muito o que falar, né? Muita confusão, briga política. No que tange, assim, a saúde mesmo, né? A gente tem vários estudos envolvidos. E em alguns deles, assim, de início, eles viram que a hidroxicloroquina, que é a cloroquina em si, elas atenuavam a secreção de interleucinas, que são fatores que mediam a inflamação. Então, mediam o processo inflamatório. E aí, como elas meio que diminuíam essa inflamação, elas acabavam sendo importantes para a gente diminuir a repercussão daquela doença no pulmão e no corpo inteiro, né? Ela também era importante porque ela levava o pH endossomal. Então, para ter aquela fusão do vírus com a membrana da célula e ocorrer todo um processo transcricional dentro da célula, era importante que a gente tivesse um pH ácido do sangue. Mas aí, daquele local também, né? Não só do sangue. Mas aí, a hidroxicloroquina, ela aumentava esse pH e, dessa forma, promovia uma menor ativação da endocitose daquele vírus. E aí, por causa disso, por causa desses estudos aí, o Ministério da Saúde tinha aprovado, né, a administrar a hidroxicloroquina para os pacientes. Só que aí, depois de um tempo, eles promoveram mais estudos
E aí eles viram que aquilo que eles tinham evidenciado não é suficiente. Então, eles viram que não bastava. Aquelas evidências que eles tinham visto de um caso ou outro não era suficiente para a gente tratar uma população inteira. A gente tem graus de eficácia, né? A gente tem o grau da capacidade que aquele fármaco vai causar no organismo. Então, a capacidade desejada, né, de eficácia. E, certamente, hidroxicloroquina e cloroquina não atenderam. Em relação à ivermectina, que você tinha comentado, também não atendeu. Foi a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia até deram uma declaração a respeito, e aí eles falaram que não existiam na literatura evidências clínicas suficientes para a indicação dessas drogas para os pacientes. Também mostraram que essa ivermectina, ela podia trazer alguma alteraçãozinha, de certa forma boa, entre aspas, na replicação viral, para impedir a replicação viral, mas teria que ser administrado uma dose muito alta e que seria tóxica ao paciente. Então, não adianta nada, né? A gente tratar um vírus e acaba matando o paciente por outra causa, né? Matar o vírus é fácil. Matando a pessoa, o negócio é você matar o vírus e deixar a pessoa viva, né? Sim, com certeza. Sobre a ivermectina, né? Esses estudos iniciais que eu tinha visto também que eles tinham sido feitos in vitro, né? E por isso que eles tinham sido efetivos, né? Mas quando você coloca em seres humanos mesmo, não teve uma resposta suficiente, né? E Sim. é importante também porque às vezes muito se divulga na mídia que um medicamento teve um estudo comprovado e não é bem assim, né? É todo um processo. Um estudo, a gente trabalha, né, com medicina baseada em evidências, que são estudos muito demorados, infelizmente, mas que dão resultados a longo prazo, né? Então, infelizmente, a gente ainda não tem um medicamento muito efetivo, mas estamos buscando, né? Saiu uns estudos recentemente que a cloroquina não é tão efetiva, não é efetiva, né? Que nem a Ingrid tinha falado, mas estamos buscando ainda um medicamento que seja, né? Você viu algum outro? Tinha me falado heparina, alguma coisa assim? Como é que é isso? Então, Marcos, é porque em algum estágio ali da doença, a gente vai ter o estímulo a uma hipercoagulação, que é quando a gente tem uma vasta agregação de plaquetas, né? E aí essas plaquetas, elas acabam formando trombos. Esses trombos, eles acabam se localizando ali em alguma região do vaso. Às vezes ele pode obstruir, ele também pode gerar uma resposta inflamatória. E é justamente essa resposta inflamatória que vai promover uma deterioração tão rápida e levando à morte mais ou menos em 8 dias. Além disso, além dessa questão de resposta inflamatória, esse microtrombo, ele gera microinfartos. Então, tipo, aquela célula não vai receber sangue, por conseguinte, ela não vai receber nutrientes, não vai receber oxigênio suficiente para proceder os seus mecanismos, sua maquinária, e promover a homeostasia, né, o equilíbrio meio interno. Só um segundo, você falou desses trombos aí, essas plaquetas são células no sangue, né, e esses trombos são como se fossem pedrinhas que se formam no sangue, né, que impede a passagem do sangue, e por isso que você falou de microinfartos, né, essas coisas assim, né? É isso mesmo? Sim, justamente. Aí, com isso, né, com essa formação dos microtrombos, como eu tinha comentado, mostra-se a importância de antiplaquetários. Nesse caso, se encaixaria a heparina. Até uma descoberta que uma médica brasileira, a doutora Eunara Negri, promoveu no Hospital Sírio-Libanês. Ela fez uma investigação com mais ou menos 27 pacientes que estavam internados com Covid, e aí ela deu doses de heparinas para esses pacientes e viu que 81% daqueles pacientes receberam alta e foram para casa bem, e aqueles que não receberam acabaram não tendo uma evolução tão boa da doença, né? Ah, entendi. Assim, eu achei a conversa muito esclarecedora, assim. Vocês têm alguma coisa a mais a comentar, Malu, Ingrid? Vocês acham que tem algum assunto que a gente deveria debater ainda? Eu acho que a gente abrangiu bem todos os pontos.
deste tema. E você, Ingrid? Queria só agradecer mesmo pela oportunidade de estar aqui, de comentar com vocês, ter essa conversa, esse debate. Acho que é algo muito importante. Se discutir, né? Se discutir sobre ciência. Sim, eu acredito que a divulgação científica, às vezes, é muito deixada de lado no meio científico, mas é o que fortalece a ciência, né? Porque a gente vê muito discurso hoje em dia, assim, não quero entrar em polêmica, mas terra plana, essas coisas, discursos não científicos, muito porque a ciência não é passada de uma forma acessível, né? Então, a partir do momento que a gente tenta falar de uma forma mais clara para a pessoa, ela consegue entender melhor e a gente consegue chegar mais longe nas nossas pesquisas em si. E eu acho que é isso. Eu gostaria de agradecer todo mundo que escutou a gente aqui hoje, né? E eu tirei todas as minhas dúvidas sobre o assunto. Eu acho que foi bem esclarecedor. Então é isso, galera. Bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei que horas vocês estão escutando aí, mas é isso, então. E sigam a nossa liga, né? O nosso grupo de estudos no Instagram, que é @liap.uniceub. E é isso. Obrigada, gente. Muito obrigada, pessoal.